Bom, senhor presidente da comissão, senhores senadores, deputados, demais integrantes da mesa, minhas senhoras e meus senhores. Eu fico satisfeito quando, logo de início, eu posso concordar aqui com o comandante Marcelo Seriotti, presidente do Sindicato dos Aeronautas, porque não existe nada mais importante para as empresas aéreas do que a segurança das operações de voo. Nós costumamos dizer, isso é dogma, não se negocia com questões relacionadas à segurança de voo. Isso é importante a gente se... Então, logo de início, eu posso concordar com o Marcelo com relação a esse aspecto. Este Senado Federal resolveu examinar o exercício da profissão do aeronauta, que, como sabemos, encontra-se regulamentado pela Lei 7.183, de 5 de abril de 1984, e que, portanto, completará 30 anos em abril do próximo ano. A partir de sua promulgação, em abril de 84, o Brasil passou a dispor, reconhecidamente, de uma das mais modernas legislações da profissão do aeronauta de todo o mundo. Apenas para se ter uma ideia, essa legislação em vigor estabelece limites anuais máximos de 850 horas de voo para o aeronauta brasileiro. Nos Estados Unidos e na Europa, estes limites são de 1.000 horas e 900 horas, respectivamente. Da mesma forma, as horas mensais são limitadas no Brasil em 85 horas mês, enquanto nos Estados Unidos e na Europa são limitadas em 100 horas mês. O número de folgas no Brasil é o mesmo que nos Estados Unidos, 8 folgas mensais. Ocorre que, nestes quase 30 anos, o mundo conheceu um desenvolvimento tecnológico espantoso. Em 1984, ainda não existia no Brasil a internet, os e-mails, os telefones celulares e mesmos os aviões não dispunham de GPS. Nos últimos anos, a aviação comercial brasileira conheceu um crescimento vertiginoso, chegando a transportar, só no ano de 2010, 100 milhões de passageiros. Em 9 anos, contados de 2004 até 2012, o setor experimentou um crescimento da ordem de 235%, medidos em passageiros quilômetros transportados. Este crescimento, nestes níveis, é prova inconteste da capacidade operacional das empresas aéreas brasileiras e do alto grau de profissionalização de seus aeronautas e aeroviários. Tendo o crescimento sido tão rápido quanto elevado, não foi possível ao setor de infraestrutura aeroportuária acompanhar, criando-se os gargalos estruturais que tantos transtornos têm causado, mas que esperamos estejam sendo equacionados. Este novo mundo globalizado, as novas tecnologias e o crescimento do setor aéreo no país já seriam razões suficientes para que essa casa examinasse, como de fato está examinando, a regulamentação da profissão do aeronauta, visando sua modernização e sua adequação aos novos tempos. Mas talvez, mais importante que isto tudo, quando se trata do exercício da profissão do aeronauta, seja a elaboração pela IATA, ICAO e pela Federação Internacional das Associações dos Pilotos de Aviação Civil, e FALPA, do sistema de gestão de risco da fadiga, que já vem sendo estudado e implantado pelas principais empresas aéreas brasileiras. Este sistema de gestão de risco de fadiga apresenta uma abordagem científica e, por isso, mais adequada que a simples e empírica fixação de limites de horas de jornada de trabalho. O que é impensável por hora é se cogitar de reduzir ainda mais as horas de voo ou mesmo a jornada de trabalho do aeronauta brasileiro. Se não vejamos, a regulamentação brasileira estabelece, como já mencionado, um limite de 850 horas anuais, 18% que a legislação americana e europeia, e 41% a menos que os aeronautas canadenses, que podem voar 1.200 horas por ano. O mesmo ocorre com as horas mensais, fixadas no Brasil em 85. Na Europa e nos Estados Unidos são 100 horas de voo mês e no Canadá 120. Haveria alguma razão que justificasse isso? Seria a capacidade de trabalho do aeronauta brasileiro inferior à de seus pares da América do Norte ou da Europa?
O que posso dizer da proposta de se aumentar para 12 o número de folgas, o que, composto com outras cláusulas da proposta, farei com que os aeronautas brasileiros, diferentemente do que ocorre no resto do mundo, só pudessem trabalhar praticamente metade do mês. Haveria alguma razão oculta que justificasse isso? Absolutamente não. O aeronauta brasileiro é reconhecido por sua excelente formação técnica e proficiência. Tanto é verdade que há pilotos brasileiros trabalhando em empresas nos 4 cantos do mundo, seja na China como na Índia, na Ásia ou no Oriente Médio. E nesses países cumprem, sem qualquer dificuldade, as respectivas regulamentações. A menos que se pretenda tornar a atividade do transporte aéreo de passageiros de carga no Brasil numa atividade antieconômica, não faz o menor sentido se cogitar em reduzir ainda mais as horas de voo ou de jornada de trabalho dos aeronautas. O que o Brasil precisa, isto sim, é de uma política aeronáutica adequada para que as nossas empresas, valendo-se do magnífico mercado doméstico, um dos maiores e mais promissores do mundo, possam desempenhar o papel que lhes cabe e ao próprio Brasil no mercado internacional da aviação comercial. Eu não posso deixar de mencionar a necessidade imperiosa de se levar em conta em qualquer mudança a preservação da capacidade competitiva das empresas nacionais. Estas empresas já são agravadas pelo chamado custo Brasil, pelas dificuldades da infraestrutura, num mercado extremamente complexo e competitivo. São conhecidas as dificuldades por que passam as empresas aéreas em todo o mundo. No passado recente, os governos americanos e europeus mais de uma vez socorreram suas empresas aéreas para evitar que falissem. As empresas internacionais que operam no Brasil já controlam mais de 75% do mercado internacional brasileiro. Também por isso, é necessário extremo cuidado com qualquer mudança que se faça e que possam representar mais custos para as empresas brasileiras ou venham reduzir sua capacidade competitiva. Se não forem competitivas, elas encolhem, são obrigadas a reduzir a oferta, aumenta o custo para o passageiro e se reduzem os postos de trabalho. Enfim, é preciso muito exame, muito cuidado e responsabilidade, mas acreditamos que esta Casa saberá encontrar soluções que atendam aos interesses nacionais. Ao finalizar, eu gostaria de informar que, felizmente, em boa hora, este Senado, como mencionou o senador Moca e o senador Paim, recomendaram que fosse criada uma comissão paritária entre o Sindicato dos Aeronautas e os sindicatos das empresas, para que, num prazo razoável, tragam a esta comissão sugestões que aprimorem a lei que regulamenta a profissão, sem, contudo, inviabilizar as empresas aéreas, lembrando que são elas, afinal, que empregam os aeronautas. Essa comissão já se reuniu no Rio de Janeiro na semana passada e já tem uma próxima reunião agendada para o dia 12, seguindo, então, aquilo que nos foi recomendado pelos senhores. Pela atenção, obrigado.